Que alegria podermos estar juntos. Você que tira um tempinho para acompanhar o H11, para compartilhar o H11. Ótimo estarmos juntos. A gente está em guerra espiritual, não é verdade? Olha aqui, ó, nós vamos ter alguns momentos marcantes agora, aqui na série sobre a vida de homens e mulheres na Bíblia que oraram e tiveram uma comunhão muito íntima com Deus. Orações marcantes. E a guerra espiritual, ela só é vencida de verdade com orações. Orações, isso, intimidade com Deus, porque a oração nos leva a uma intimidade com o Senhor. Glórias a Deus, que maravilhoso isso. Para a gente começar, tem uma oração em Êxodo 33:18. Anote aí. A glória do Senhor se manifestando. A glória do Senhor se manifestando através de um pedido, de uma oração de Moisés. A gente abre a Bíblia, Êxodo 33:18. Peço-te que me mostres a tua glória. Isso aqui é uma oração muito preciosa, né? Pois Moisés faz esta oração. Peço-te que me mostres a tua glória. Isso está na Bíblia. Isso aqui, gente, é verdade. Isso está aqui, ó. Que oração gloriosa a oração de Moisés. Vamos viajar um pouquinho por essa história de Moisés, para começarmos aqui, né? O nome Moisés significa tirado das águas. Ele recebeu esse nome por causa da maneira como foi resgatado quando era bebê. Vocês lembram disso, né? Faraó mandou matar os bebês. Isso, vamos matar todos os bebês homens. E Moisés foi jogado no rio Nilo. O faraó havia ordenado que os hebreus jogassem todos os bebês meninos recém-nascidos no rio. A mãe de Moisés desconsiderou as ordens e colocou seu filho em uma cesta que, de maneira milagrosa, a cesta foi levada pela corrente exatamente até o lugar em que a filha de faraó estava tomando banho. Com toda certeza havia anjos envolvidos aqui nesse resgate, né? Quando a filha do faraó viu aquela criança, ela teve pena daquele bebezinho, teve pena daquele menininho, né? E tirou-o das águas, tirou-o das águas. Que coisa incrível isso. E a gente pode sublinhar aqui, né? Anjos de Deus estavam envolvidos nessa história. O que você pensa? Aquele bebezinho jogado nas águas do rio Nilo, gente. Um bebezinho dentro de um cesto. A correnteza vai levando aquele bebezinho. Míriam, a irmã de Moisés, estava próxima dali, observando para ver o que aconteceria. Míriam fica de longe olhando. Ela foi esperta e perguntou para a filha do faraó se poderia encontrar uma hebreia para amamentar e criar o menino para ela. A filha do faraó concordou e Míriam foi buscar quem? Míriam, irmã de Moisés, foi buscar quem? Foi buscar a própria mãe. A própria mãe do menino. É isso mesmo. A mãe de Moisés foi remunerada para amamentar o próprio filho. Teve anjos envolvidos aqui nessa história ou não teve, hein? Diga para mim. Teve ou não teve? A própria mãe de Moisés, a mãe daquele bebezinho que foi largado nas águas do rio Nilo, é agora... Ela é remunerada, ela recebe um salário para amamentar o próprio filho. Oh, meu Deus! A filha do faraó concordou. Deus orquestrou isso aí, né? De uma maneira poderosa. Deus sabia muito bem que Moisés deveria crescer no palácio de Faraó. Então o bebê, antes destinado à morte, foi, em vez disso, integrado à família real e criado como um filho adotivo de Faraó. Moisés, lá no palácio. Como Deus é maravilhoso, não é verdade? Como Deus é maravilhoso.
Moisés passou os primeiros 40 anos de sua vida na corte do faraó, porém foi forçado a fugir do Egito após ser visto matando um egípcio que acabara de atacar um escravo hebreu. Claro que eu estou adiantando a história, assim, falando um pouquinho, porque é muito bom a gente estudar sobre Moisés. Os 40 anos seguintes, então, Moisés passou no exílio pastoreando ovelhas do deserto, lá no deserto. Interessante, né? Moisés foi pastorear as ovelhas do sogro. Imagine só, um rapaz, um homem que vivia no palácio de Faraó. No palácio. Filho adotivo do palácio. Agora apacentando as ovelhas do sogro, nem eram dele, né? Então Deus disse a Moisés para voltar ao Egito e libertar os israelitas da escravidão. Qualquer um que tenha assistido aquele filme 10 Mandamentos, lembram? Do filme 10 Mandamentos, ou qualquer outro que retrate o êxodo dos israelitas consegue visualizar a maneira tão excepcional como Deus agiu para tirar os israelitas lá do Egito. Nós já falamos bastante sobre isso em algumas séries. Aí vieram as pragas, lembram? As pragas que haviam sido profetizadas. Os israelitas partiram pelo deserto. Deus abriu o mar vermelho. Deus protegeu o povo de Israel de dia e de noite. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ah, esse é Deus. Podemos dizer que durante os primeiros 40 anos da vida de Moisés, na corte do faraó, ensinou-o a ser alguma coisa, né? Durante os 40 anos seguintes, os quais ele passou no deserto, Moisés aprendeu a ser nada. Em seguida, nos últimos 40 anos de sua vida, após o encontro com a sarça ardente, Moisés aprendeu como Deus é capaz de pegar nada e fazer alguma coisa disso. Lembram? Nós estudamos isso no Encontro com a Palavra. É um pensamento do Dick Woodward, do Encontro com a Palavra. Moisés estava lá, cuidando das ovelhas do sogro, porque ele se casou por lá, no deserto, vocês lembram? Não vou falar sobre isso. Mas ele ficou lá cuidando das ovelhas do sogro, até que aquela sarça lá era para se queimar todinha, se derreter todinha. Falamos sobre isso também já em alguma série. Mas aquela sarça não se consumia. Era Deus que desejava falar com Moisés. Era Deus que desejava dizer alguma coisa a Moisés. E era algo muito importante. Aí vem esta oração, né? Êxodo 32 começa com Moisés recebendo os 10 mandamentos, além de outras revelações no Monte Sinai. Os israelitas se aproveitaram de sua ausência e caíram na idolatria, você lembra? Convencendo Arão a fundir um bezerro de ouro para que aquele bezerro de ouro fosse o Deus deles. Já pensaram? Olha só, depois de atravessarem o Mar Vermelho, depois de tantos milagres, esse povo é capaz de adorar um bezerro de ouro. Oh, meu Deus, isso está na Bíblia, gente. Quando Moisés voltou após os 40 dias de jejum, eles estavam dançando ao redor do bezerro de ouro. Imaginem que decepção para Moisés, que tristeza. Ao redor do ídolo, eles estavam dançando, venerando, louvando a um ídolo. Que coisa, isso ali era um frenesi demoníaco, né? Imaginem. Que frenesi, que festa demoníaca isso. Algumas traduções dizem que eles estavam nus em volta desse bezerro de ouro. E eu não duvido não, viu? Não duvido. Não duvido. Que coisa séria. A primeira reação de Moisés foi a de jogar e quebrar as tábuas da lei, não é? Os mandamentos. Imagine só. Derreteu o ídolo, moeu para que virasse pó, misturar com água, fazer os israelitas tomarem aquela mistura. Depois de tudo isso, Moisés demonstrou tremenda generosidade. Quando Deus começou a cogitar a possibilidade de destruir a nação inteira e de levantar para si uma nação a partir dos descendentes de Moisés, então Moisés suplica a Deus para que se lembre de sua promessa. A promessa a Abraão, a promessa a Isaque, a promessa a Jacó. Deus teve misericórdia e Deus
cedeu. Deus cedeu. Em seguida, com um pesar no coração, Moisés faz uma oração. Êxodo 32, versos 31 e 32, ok? Êxodo 32, versos 31 e 32. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro da vida. Risca-me do teu livro da vida. Esta foi a oração de Moisés. Que compaixão, que amor no coração de Moisés, né? Que amor veemente. Deus respondeu: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32, 33. Em seguida, no capítulo 33 de Êxodo, deparamos-nos mais uma vez com o Altíssimo, ponderando sobre o que fazer com os israelitas. No mesmo instante, Moisés, apesar de completamente frustrado com o povo, volta seu coração para Deus em uma atitude de adoração. Isso a gente pode ler aqui em Êxodo 33, dos versos 12 ao 18. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Revela-me os teus propósitos. Veja, isso aqui era uma batalha, era uma guerra tremenda. E que oração! Revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim, a teu povo, de todos os demais povos da face da terra, Senhor? Então o Senhor Deus disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Peço-te que me mostres a tua glória. Que coisa maravilhosa isso aqui, gente. Isso aqui precisa marcar presença aqui na nossa série para a gente ir caminhando para o final da nossa série, né? Isso tem que estar aqui. Precisa estar aqui. Senhor, mostra-me a tua glória. Êxodo 33 e o verso 18. O Senhor Deus tem prazer em mostrar a sua glória, e a resposta para Moisés foi sobrenatural, sobrenatural. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui no estúdio. O mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que Moisés orou, eu sinto a presença do Senhor aqui no estúdio. Obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado porque falaste com Moisés. Obrigado porque Moisés desejou ver a tua glória, ver uma manifestação da tua glória, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à situação tão difícil, Senhor. Tu te manifestou lá. Senhor, a tua misericórdia se manifestou. Manifesta a tua glória, a tua misericórdia sobre nós também, sobre esta terra, Senhor. Ajude-nos a sermos relevantes para ti, a querermos mais do teu Espírito, do teu poder. Dá-nos uma comunhão contigo parecida com a comunhão que Moisés tinha contigo, Senhor. Dá-nos esta mesma comunhão.
Dá-nos, Senhor, o entendimento para fazermos esse tipo de oração também. Fortaleça esta querida, este querido que está me acompanhando hoje. Fortaleça-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou terminar, mas Deus abençoe você grandemente. Até amanhã.